Fala, meus consagrados, está começando mais um Guilhermitos 2000, apresentado por Guilherme Fila, que vos fala agora. Está começando o nosso segundo episódio. Pois é, estamos no segundo episódio. E para falar sobre uma franquia que eu amo de paixão, que é Gears of War. Se não, pá, a minha franquia favorita. Será? Vamos ver. A questão é o seguinte: eu vou falar por ordem cronológica que a história se passa, e não por ordem de lançamento, porque tem uma história que volta antes, e é só por conta dela que a gente vai contar por ordem cronológica. Não vou citar Gears of War Tactics, porque eu acho que esse é um. Não tem ainda muita coisa que vale a pena ser comentada, na minha opinião. Tipo, ele é interessante, mas não acho que vale muito a pena ser citado. Se eu ver no futuro que vale a pena, vou fazer um vídeo próprio para ele, beleza? Falou? Então vamos começar. Gears of War Judgment, o quarto jogo lançado dessa franquia. E o mais odiado de todos. Gears of War Judgment foi lançado bem na época que a franquia já tinha, entre aspas, acabado até então. Então a história se passa antes do primeiro, contando do Baird e do Cole, que são basicamente dois personagens da franquia que andam ao lado de Marcus Phoenix. Mas eu não vou citar eles mais aqui na sua frente. Nesse jogo a gente vê basicamente o julgamento do Cole sobre ter utilizado uma arma ilegal, um míssil nuclear que poderia matar milhões. Ele não poderia ter usado aquela arma, mas ele usou. E a gente vai basicamente vendo flashback de por que ele usou aquela arma ao longo do tempo. Tendo no seu esquadrão uma espiã e um, entre aspas, o RG, que vamos lá, o CGA são os Estados Unidos e o RE são a Rússia, entendeu? É isso, essa separação é o melhor exemplo que dá, e é bem essa analogia que eles fazem na franquia. Só que como tá rolando uma guerra, eles acabaram se juntando para enfrentar um inimigo maior. E esse é o esquadrão dele. Esse é um jogo bem complicado de se falar, porque ele mudou muitas coisas que os fãs gostam. Como, por exemplo, você só tem duas armas e granada. Nos jogos convencionais você tem três. Duas armas à sua escolha, pistolas, armas de coldre e granada. Aqui não, as pistolas são armas convencionais. Fora também, tipo, a história ter desafios pelo cenário, cujo qual não tinha necessidade de ter. Mas tudo bem, era legal, era interessante. Mas eu vou te falar, esse é o Gears mais fraco que tem. Primeiro, porque ele é muito curto. Segundo, porque ele não tem nada de interessante, não tem momentos dramáticos. Ele é muito mais do mesmo. Ele, em nenhum momento você fica, caralho. Não, todo momento, nossa. Nossa. Mas bom, continuando a história. Vocês vão basicamente tendo um julgamento. Enquanto vocês estão tendo esse julgamento, o local onde está tendo o julgamento está sendo sob ataque dos Locos, a raça inimiga de Gears of War, que eu vou citar mais detalhadamente no primeiro, que vale mais a pena. Nesse daqui, eles estão atacando esse tribunal e o... Não vou lembrar o nome do personagem, porque esse Gears é muito esquecível. Ele só é lembrável por causa que ele é o pior. Mas vamos continuando. E aí, nesse Gears, tá tendo uma discussão e cada personagem do seu esquadrão vai contando a história de como aconteceu. E é isso. Aí tem um inimigo, que aí basicamente o motivo deles usarem aquela arma porque tem um inimigo bolástico, pra não falar fodástico, mas já falei, que tem um exército e um bichão grande. Então eles vão lançar um míssil para acabar com ele. E aí eles lançam míssil, eles são apreendidos, e nisso rola o tribunal. E quem tá atacando o tribunal? Esse inimigo que não morreu pelo míssil, mas tá quase. Aí você tem que ir lá e matar ele. No final das contas, você mata ele e você não vai ser preso ou executado, mas você é rebaixado. Porque antes o Baird era líder, agora ele é só o soldado. Que vai fazer sentido no Gears of War 1. Tipo, esse é um detalhe legal. Nesse jogo também tem uma DLC pro Gears 3, mas eu vou citar brevemente ela quando chegar no Gears 3, beleza? Vamos lá. Gears of War 1. É aqui que eu acho que vale a pena introduzir tudo. Tudo mesmo.
Primeiro começar a falar o que eram os Locusts. Locusts são uma raça... Vamos começar certinho, vai. Muitos anos atrás, muitos mesmo, a humanidade acabou com todos os recursos. Eu tô querendo fazer essa introdução agora, depois do Judgment, porque essa introdução só é dada no 1. No Judgment, eles simplesmente não fazem nada mesmo se passando antes. Então, e muita gente começou pelo Judgment, por isso que tá errado. Mas vamos voltando. Há muitos anos atrás, a humanidade usou todos os recursos do planeta Terra. E assim ela foi para outro planeta, conhecido como Serra. Nesse planeta, a humanidade estava uma maravilha, né? Cometendo guerra, se matando, para variar a humanidade que a gente conhece. Por conta de recursos, novamente. Não estavam acabando, mas potências estavam se formando. Por um ano, por vários anos, estavam rolando guerras sem cessar. Até que foi criado a Força-Tarefa CGO. A CGO, que é o exército que aparece em todos os jogos, o símbolo deles é uma engrenagem, que representa que nenhuma engrenagem sozinha pode movimentar uma máquina, mas sim várias juntas. Olha que poético, olha que lindo. A CGO então entrou e com a base dela, com a interferência dela nisso tudo, tivemos pelo menos uns 2 anos de paz. Pois é. E desenvolvimento até o dia E. O dia E foi o dia que a humanidade descobriu que não estava sozinho naquele planeta, em que abaixo dele existia uma raça chamada Locusts. Os Locusts são seres mais brutais, maiores, com uma escama mais dura. É uma beleza, parece um crocodilo humano, para você ter uma ideia. Essa raça acaba atacando a humanidade no dia E, que foi marcado. E a gente começa o jogo depois do dia E com Marcus Fênix na cadeia. Marcus Fênix é tipo o Pelé da guerra. Ele manja horrores, ele é o melhor guerreiro que tem. Dá uma arma pra ele, ele vai sair de qualquer coisa. Ele é muito pica, ele é muito habilidoso. E um dos melhores personagens. Ele foi preso por abandonar o seu posto, pois Marcus Fênix ele tem um grande amor por seu pai. E quando ele recebeu notícias de que seu pai havia sido sequestrado, logo em seguida ele pegou suas armas e abandonou seu posto e foi salvar ele. Não conseguiu salvar e quando voltou foi preso pelo seu melhor amigo Dominic, mais conhecido como Dom mesmo. E, poxa, sendo preso, ficou lá, não tinha o que fazer. Nisso, a guerra está começando a dar merda. Os humanos estão perdendo bonito para os Locusts. Então, eles basicamente falam assim, ok, vamos precisar do Marcus. Então, Dominic vai se encargo de soltar o Marcus e sair de lá. O problema é que a cadeia que o Marcus estava foi tomada por Locusts. Então, o Dominic só solta ele e já entrega a Lancer, a arma mais bonita, que é a junção de uma K-47 com uma serra elétrica. Perfeito. É lindo. Se você nunca jogou com uma dessas e cerrou um inimigo ao meio no online, você está perdendo horrores do que é um prazer fudido. É inenarrável o quanto prazeroso é serrar alguém ao meio com ela no online. Mas vamos continuar. Bom, esse é basicamente o tutorial do jogo, em que você vai aprender que atira, que tem cobertura, que o jogo... Então, esse foi o primeiro jogo que deu uma certa fama para cobertura, que hoje em dia é normal em jogos de terceira pessoa, mas Gears of War que trouxe isso. Tem uma mecânica muito legal, em que você pode só atirar, que aí não tem mira e atira para qualquer lado, ou você pega a cobertura para atirar mirando, só que você tem menos proteção por conta disso. Jogar granada, serrar inimigos, aquela coisinha boba que todo mundo já tá careca de saber hoje em dia. Gears of War foi muito elogiado pela sua jogabilidade, que eu confesso, eu joguei ele faz pouco tempo, e ficou meio datado, ficou meio trancado, mas é mais porque eu tô acostumado com os Gears mais atuais, mas é um bom jogo. Bom, depois que o Dominic tira o Marcos de lá, não dá nem tempo dele respirar que eles já vão para uma missão. Eles têm que pegar uns sensores para escanear todo o mapeamento da base dos Locusts, que é subterrâneo, para eles lançarem um sonar por lá e conseguirem, com assim, lançar mísseis teleguiados por base deles. O problema é que eles dão de cara com
com exército. Eu vou pulando uma parte aqui que não vale muito a pena, tá? Esse primeiro esquadrão do Marcos não é liderado por ele, e sim por outro personagem que morre em 2 segundos, e também pela... coitado do Carmine. Pelo Carmine, assim, a partir de agora, vocês vão ouvir toda vez algum Carmine. E nunca vai dar. Só vai ter uma vez que ele vai ser bom. Nesse daqui, o Carmine é. Eles têm. Eles têm 3 irmãos. 3 Carmines diferentes. Esse daqui, que do primeiro jogo, é o do meio. Que ele começou a ser um. Ele entrou para CGO por questão do seu irmão. Seu irmão é um grande, o irmão mais velho, é um grande CGO. Então ele se decidiu entrar para se juntar ao CGO por conta do seu irmão. Só que ele não é. Ele é um pouco inexperiente. Não muito, mas ele tem. Tanto que ele fica louco quando ele vê o Marcus Fênix. Só falta pedir para assinar a bunda dele. E tão louco que ele fica. Por essa inexperiência, ele acaba morrendo no jogo. E é perda. Mais pra frente, o líder é morto e você assume a liderança. Encontrando também o Cole e o Baird, do Gears of War Judgment, com a mochila que tem o rastreador, para vocês lançarem ela. Mais pra frente, vocês conseguem entrar no caminho dos Lockwood's. Depois de enfrentar várias coisas, eu já vou dizer de logo de passagem, vou pular muita coisa que não tem importância. Tipo, eu já tô cortando, isso aqui é um vídeo que tem que fechar 30 minutos, gente, me desculpa. Ou um pouquinho mais, né? Bom, continuando. Eles conseguem se infiltrar lá, acionam, mas não é o bastante. Não tá muito. Só que lá fez pouca sinalização e eles não conseguiram pegar todo o mapeamento da base dos Locos. Então os mísseis não funcionariam nesse ponto. Quando eles saem de lá, Baird percebe que lá dentro havia muitos rastreadores dos CGOs, de inimigos que são. Porque eles descobrem que algumas pessoas que eles pegam, os seres humanos, alguns eles não matam, eles levam para escravizar. E lá eles botaram basicamente, jogaram todos os equipamentos CGO por toda a base deles. E nisso o Baird tem uma excelente ideia de usar os rastreadores de cada CGO lá para teleguiar as bombas. Nisso então vira corrida contra o tempo, pois as bombas estão em um trem e já iam ser ativadas só para aquela região. Então a gente vai corrida contra o tempo, mata o chefão, que foda-se, ele mal não fede nem cheira nesse jogo, aciona elas e destrói todas as bases, inundando elas com Slur, que é um líquido que é meio que um combustível nesse universo, que é altamente tóxico. Esse líquido entra nas bases e inunda todas elas. Assim, acabando o primeiro jogo. Com todo mundo feliz e até o começo do 2. Esse daí foi o jogo mais memorável que ele levou a franquia, porque foi o primeiro e trouxe grandes inovações que hoje em dia é convencional em jogos de terceira pessoa, mas saibam, esse foi o primeiro jogo que fez isso. Continuando, Gears of War 2. O Gears que eu gosto, mas nem tanto. Esse daqui tem bastante história que vale a pena contar. Ok, vamos começando aos poucos. Basicamente, a humanidade está quase caindo, a gente só tem uma base. E, tipo, é a última que temos. E estamos ameaçados. Então, basicamente, montam um esquadrão novo para ir enfrentar os Locos por dentro. Encontrar o que está liderando eles e matar aquilo lá e explodir o local e ir embora. Porque os CJs estavam muito na defensiva. Agora eles vão para o ataque. E é claro que nesse jogo você controla o Dom, Marcos. Na real, se você for jogar online, você joga com o Dom ou com o Marcos. Se você for jogar sozinho, você joga com o Marcos. E no padrão está Baird e Cole, dos mesmos jogos. Agora que vale a pena introduzir um pouco mais sobre o Dom. Porque ele é tão foda. O Dom, antes da guerra contra os Locust, ele tinha uma família. Uma mulher que ele amava muito e filhos que ele, infelizmente, viu morrer. Mas ele soube que sua mulher foi sequestrada. Então, desde que ele soube que ela foi sequestrada, ele voltou ativa para a CGO para lutar e achar ela e salvar ela dos Locust. Esse foi sempre a motivação de Dom.
Outra coisa que vale ressaltar é o Dom sempre teve amor e carinho por Marcos, uma admiração por ele, porque ele sempre foi dedicado com suas ações e nunca foi injusto. Ele sempre atuou a favor do bem maior. Ele sempre teve essa admiração pelo Marcos. E, tipo, o Marcos era um personagem foda. Vale ressaltar também sobre o Marcos que ele tinha um caso com uma menina no Gears of War 1. É mostrado que ele tinha alguma coisa, tipo, opa, ó, ó, aquela jogadinha de olhar, opa, a gente tem, né? Então, eles meio que estavam tendo uns pega, vamos falar assim, tendo uns pega no. Antes do Marcos ser preso, mas depois que ele abandonou o posto, meio que a garota achou que era tipo, poxa, você jogou tudo pra fora, jogou a nossa relação no lixo pra salvar seu pai e nem salvou ele e você foi preso. E ficou meio que esse clima entre eles. Esse clima entre eles vai aumentando no 2. No 3, então, é o ápice. Mas vamos continuar. Então, eles têm um plano de atacar os Lockhorts dessa vez, enviando todos eles lá para o fundo da Terra. Agora que eles têm a localização e mapeamento de todos eles conseguem chegar lá rapidamente. Não, eu tô cortando coisas, mas porra! Vale ressaltar também que temos um segundo Carmine. E ele volta! Aqui você pode treinar ele, que é meio que o tutorial, ou só seguir reto e foda-se. Isso daqui não vai interferir em nada, só vai ter alguns diálogos a mais que vai ser interessante para quem gosta da campanha. E esse Carmine morre também. Vale ressaltar também que nesse jogo foi chamado uma equipe de elite. Tanto que um grande amigo do Marcos, que ele veio do, entre aspas, Havaí desse jogo, e ele é tipo o segundo melhor soldado da CGO. Como eles estão querendo fazer um grupo de os melhores para acabar com os Locos de uma vez por todas, então eles se enviam lá. Vale ressaltar que a humanidade nesse ponto está em extinção, está quase acabando, a gente está em menor escala. E não estamos entendendo por que os Locos estão tão agressivos. Eles já eram um pouco, mas agora eles estão muito mais brutais, mais sanguinários, e não entendemos até agora por quê. Um dos motivos por qual a gente é enviado lá para baixo é para descobrir isso também. Vamos lá. Quando são todos enviados, o esquadrão do Marcos consegue ir lidando bem com as forças. Já o esquadrão daquele cara lá, o segundo maior fodão, é pego pelos Locos e dá merda. Mais pra frente a gente encontra ele lá no meio. E ele não tá bem. Ele descobriu uma coisa que não era legal. Basicamente, eu comentei antes que eles pegam as pessoas para trabalhar para eles, certo? Só que diferente da escravidão convencional, em que, tipo, davam comida pro escravo durar mais, aqui não. Aqui ele vai trabalhar até acabar suas forças e morrer. Tá lá minerando. E como ele era um CGO, estava com armadura CGO, eles não queriam botar ele para trabalhar. Só queriam descer o pau nele, escravizar e torturar ele ao máximo. Porque ele era conhecido por matar muito das espécies deles. Então ele é muito torturado, arregaçado. Quando o Marcos e Dom conseguem salvar ele, eles têm que sair correndo e tiroteio. O Marcos dá uma shotgun, é a Nesher, dá uma shotgun pra ele, e a única coisa que ele faz com aquela shotgun, depois que o Marcos salvou ele, é apontar na boca e apertar o gatilho. Fazer um Kurt Cobain, tá ligado? E tipo. Tem que passar, eu sou fã de Nirvana, calma aí, senão fica irritado, isso é só uma piadinha. E isso é uma mostra de quão brutal eles são, e são. Tipo, esse é o Gears mais pesado que se tem na história. Mais pra frente, lembra que eu comentei sobre o Dom lutar para achar sua mulher? Ele comenta muito isso no primeiro jogo, e nesse daqui ele finalmente encontra ela. Ele vê ela lá toda linda, arrumada, abraça ela, fica lá, oh Maria, fica todo feliz quando o Marcos bota a mão no ombro do Dom, fala, Dom, acorda. Aí quando corta, toda aquela imagem dela bonita, era tudo visão do Dom. Na realidade ela estava toda acabada, estava toda desnutrida, ela não tinha mais forças para viver. Porque, como eu havia citado, eles botam os humanos para escravizar até o seu último segundo de vida, sem poder comer, sem parar, sem nada. Eles querem que os humanos sofram e morram trabalhando. E ela já está nos seus últimos estados finais de vida.
implorando pro Dom matar ela, basicamente, sem forças. O braço era mais fino do que o osso, quase. E ela estava implorando pela morte. E Dom, infelizmente, a única forma de salvar ela naquele estado, acabar com o sofrimento dela, seria a matando, fazendo o Dom ficar arrasado. E, cara, se você pensa, nossa, agora o Dom fez a coisa mais triste do jogo. Ele não é o melhor personagem porque só por isso, não. Mais pra frente, pior. Vamos então. Eles conseguem, basicamente, explorando e descobrem que lá dentro tem uma rainha. E essa rainha é que dá a merda. Ela é basicamente uma humana que entende os Lockhorns e comanda eles para matar os humanos. E ela faz isso porque basicamente ela tem o seguinte pensamento que não está errado, mas a execução está errada. Que é basicamente assim: a humanidade acabou com todos os recursos do planeta Terra. E eles vão fazer a mesma coisa com Serra. E os Locos são os únicas raças que não tentam acabar com seus próprios recursos. Então, para ela, o câncer da vida é os humanos. E ela quer acabar com todos eles. Errado ela não tá, mas a execução é tortura. Então, acho que não é justo. Mas então, ela consegue fugir, a gente foge e descobre uma coisinha. Os Locos estão tão mais agressivos porque existiam uns Slurms que estavam atacando lá. Eles basicamente... Lembra aquele líquido que eu havia citado que dava energia para eles? Basicamente, os Locos, em contato com esse líquido, viram uma raça meio zumbi. E os Locusts estavam travando uma guerra contra eles, porque a humanidade já estava perdida. Então era só eles que eles estavam enfrentando. Só que essa raça acabou de descobrir os humanos agora, e eles estão indo atacar os humanos. E aí que coisa fede. Nessa guerra, a partir de agora, então, esses Slurms estavam indo atacar a última base que havia da humanidade. E fudeu agora. Marcos e sua equipe conseguem chegar lá, só que chegam tarde. A única forma deles conseguirem ter uma chance contra os Lorms é afundar a base inteira, pois abaixo dela havia uma estação inteira dos Slurms. E a única forma deles ganharem é destruindo todo o seu último quartel. O que nos faz levar a Gears of War 3, o melhor jogo na minha opinião. Gears of War 3 basicamente começa com a gente numa estação petrolífera. E agora vai listar algumas mudanças. Agora são divididos em 2 esquadrões. Um liderado por Marcus Fênix, composta por Marcus, Dom, Anya, que é a mulher do Marcus, que no segundo jogo ela estava aprendendo a ser uma CGO, agora ela é uma CGO e é claro que ela está num esquadrão do seu digníssimo, né? É claro que ele não ia deixar de ver ela. E também está no seu esquadrão Wilson, que é a melhor descrição dele, ele parece Lewis Hamilton. Se você imagina de F1, tá aí. É parecidíssimo. Esse é o esquadrão do Marcos. Já o outro esquadrão que você joga de vez em quando é o esquadrão do Baird, que é liderado pelo Baird. Tem o Cole, tem o Carmine, o irmão mais velho dos 3 Carmines e o mais experiente, e Enya. Enya não, é Tonya, que é o interesse amoroso do Baird. Eles têm uma relação bonitinha. Aqui, vale a pena citar que o Marcos recebe informações de onde pode estar seu pai, pois ele recebe informações de que seu pai está vivo e que ele tem alguma arma que pode salvar a humanidade. Lembrando que a humanidade agora, e porra nenhuma, é a mesma coisa. Não tem quase ninguém vivo, porque a guerra agora são Locos e Slurms. E é isso. Bom, a guerra tá rolando. Eu vou dar uma puladinha bem rápida, porque eu tenho que citar ainda mais 2 jogos. Então eu vou dar uma aceleradinha. É muito bom essa franquia, você encontra a rainha várias vezes. Dando um pulo, vale a pena citar que no Judgment, tem uma hora que nesse jogo, no 3, vocês dividem o esquadrão pro Marcus Fênix e pro final do jogo. E vocês precisam de um submarino. Submarino esse que você consegue na DLC do Judgment. Que é basicamente explicando o que aconteceu depois do Judgment até o 3. Tipo, a espiã foi morta, ela morreu dos Lockhorns, e o russo tá lá vivendo uma guerra sozinho, lutando por cada dia, vivendo um dia. É só isso que ele pensa. Até ele fugir junto com Baird, Cole e toda a galera dos Gears. E assim sobrevivendo.
Eles conseguem um submarino para entrar nessa base onde está o pai dele, que era um grande hotel de luxo antigamente, onde basicamente é dominado pelos Lockhorts. Mas quando eles conseguem descobrir isso, os Lambs começam a atacar eles também. Porque eles, opa, vocês acharam uma base cheia de Lockhorts, que tem bastante avanços cibernéticos, a gente vai lá atacar também. E nessa começa uma guerra entre os três. E o esquadrão do Marcos chega lá para acabar e resgatar o pai e pegar essa arma e ver o que ela faz. Encontrando o pai dele, diga-se de passagem, eu tô pulando uma coisa que eu esqueci, que tem uma coisa muito importante. Antes de entrar no submarino, você tinha que conseguir combustível para o submarino. E só tinha combustível na vila onde o Dom morava. É bonito lá porque é uma coisa opcional. Você pode passar reto ou não. Eu sempre parei para fazer isso. Lá tem um túmulo simbólico de Maria, a mulher do Dom, que ele tinha feito quando ela foi sequestrada. Porque ele não sabia se estava viva ou não, mas ele sempre tinha esperança que ela poderia voltar. A questão é que agora aquele túmulo é para valer dela. Nisso, Dom tira seu colar e coloca na estátua em homenagem a Ana, agradecendo ela por tudo. É muito bonito. Nisso, mais pra frente, eles acham combustível e tá tomado por slums. E começa um tiroteio sem parar. Até que o Dom vê que só tem uma saída para salvar todo mundo. Ele entra no carro, acelera para longe e dá a meia volta e começa vindo falando pro Marcos. Marcos, pega todo mundo, pula daí, cai fora, corre mais longe que puder. E Marcos, Dom, o que você está fazendo? Para com isso. O que você vai fazer? Marcos, só pula. E Marcos, não vou. O que você vai fazer? Você tá louco? Nisso, o Marcos só viu o Dom chegando com o carro no posto de gasolina, pegando fogo. Ele com o carro dele cheio de combustível. Ele se joga no posto de gasolina para matar todos os inimigos ao redor e dar uma chance do Marcos e Enya em geral sobreviver. Dom se sacrificou para todo mundo poder ter uma chance de enfrentar os Locos e vencer essa guerra. É um momento muito triste, tipo, puta, cara, começa a tocar a música tema do Gears, que, cara, é assim, você quase corta os punhos de ouvir isso. Tipo, a música tocando e você vê o Dom morrendo depois de tudo que ele passou. Ele sacrificou por pelo menos o seu grande amigo viver. Porque ele já tinha perdido tudo, seus filhos, sua mulher, a vida dele já não fazia muito sentido, então ele pelo menos queria manter aquilo que ainda fazia sentido para ele, que era seu amigo Marcos. É uma cena muito bonita, triste, e não tinha como falar de Gears 3 sem falar dessa parte. Pulando agora mais pra frente, quando o Marcos encontra seu pai, o seu pai fala que ele desenvolveu uma arma que a rainha estava pedindo para ele, mas ele estava fazendo uma arma meio que para matar a rainha. Era basicamente uma máquina que ia soltar propulsores que iam basicamente pegar todo o código genético dos Lockhorts e dos Lurms e ia fazer as moléculas se decomporem, fazendo eles morrerem com essa arma. Que a rainha pediu para fazer isso, para fazer para os Lurms, porque eles estavam começando a ganhar essa guerra. Então depois disso eles dão uma tiroteio, eles conseguem ativar a máquina e o pai do Marcos morre, pois ele precisava ficar fazendo experimentos para garantir que a humanidade não ia morrer. E por conta dele estar em tanto contato com os Slurms e com os Lockhorts, e ele queria garantir que a humanidade não ia ser afetada por essa invenção, ele morre também porque ele foi muito afetado pelo DNA. E ele acaba morrendo. Quem não acaba morrendo? A rainha. Que Marcos Fênix só tem uma faca do Dom na mão, e ele saqueia ela e fala, isso é pelo meu pai. E aí ele corta o pescoço, e isso é pelo Dom. E acaba Gears of War 3, que a gente achou que seria o final da franquia. E agora vamos pro Gears of War 4 e 5. Eu vou tentar dar uma aceleradinha aqui que tá... Gears of War 4 se passa 20 anos depois do Gears 3. Agora a humanidade já está de volta, naquela guerra, para variar, em que os que estão na CGA estão de boa, vivem bem, e quem não tá se fudeu. Que é o caso do nosso começo de jogo. A gente joga com o JD, que é o filho do Marcos Fênix. JD é tipo John Dominic.
que é tipo uma homenagem que ele fez ao Dom, que era Dom de Dominique. E aqui temos a Kate, que nesse jogo ela não é tão importante, só lá pro final dele, e seu amigo CJ. Eles vão lá invadir uma base CGO, pegam recursos, até que a CGO começa a falar assim: vocês mataram meus soldados, por que vocês mataram eles? E eles estão tipo, mas a gente não matou nada. E eles conseguem lidar com a CGO, fugem dela, e à noite são atacados por alguma raça, alguns bichos que se assemelham aos Lorcos. Kate, CJ e JD conseguem se salvar. Diga de passagem, não é CJ, tá? Mas eu não vou lembrar o nome dele porque é um personagem super foda-se da franquia. Eles conseguem se salvar por pouco. E quando acham um pedacinho de dente de um dos bichos que atacaram eles à noite, porque eles ficaram presos no armazém que sua mãe impediu. A mãe da Kate impediu eles de ficarem sob exposição sobre esses monstros, se sacrificando para salvar todo mundo. Sem entender mais nada, ela se sacrifica e fala para Kate: não vem atrás de mim. E aí o que ela vai fazer? Bom, depois desse ataque, eles vão com a única pessoa que entenderia que bicho que atacaram eles. Marcus Fênix. E diga de passagem, que momento foda chegar lá na casa do Marcus. Porque eles chegam lá, o Marcus começa a brigar com o filho dele, porque ele falou para não se envolver com a CGO. Ele falou que a CGO era perigo. E aí o JD só pega e fala: olha isso daqui, mostrando o dente que eles acharam daquela raça que parecia os Lockhorts. Quando o Marcus vê aquilo lá, ele já entende o que está acontecendo na hora, tem que pedir ajuda. Nisso, a casa é atacada pela CGO, diz passagem. E a embaixadora começa a falar assim: Marcos Fênix, se você agradecemos todo o seu trabalho com a CGO, mas se você impedir a gente de aprender seu filho, você será visto como inimigo e meteremos bala em você. Marcos Fênix olha, pega uma lança e arregaça o robô que está usando ela para fazer comunicado, e eles fogem e vão explorando o local, vendo uma base de avanços científicos corporais, onde era uma base hospitalar antigamente. Lá o Marcos é pego pelos Lockhorts, e aí eles vão salvar o Marcos, e nisso eles descobrem que a mãe da Kate está viva ainda. Ela é a única que não foi morta pelos Lockhorts. E aí ficamos sem entender, mas vamos lá. O Marcos chama o apoio, que é o Bragg e o Cole, vem de helicóptero, trazem robôs, você mata um bicho gigante e salva a mãe da Kate. Entre aspas, a Kate tem que matar ela porque ela já não tá vivendo muito. Ela tá presa por cabos dos Lockhorts. E ela fala assim: me mata, por favor. Quando ela mata, ela entrega pra Kate um colar. E no finalzinho do jogo, a Kate vira, mostra assim: esse era o colar que minha mãe usava, que era da minha avó. Quando vira, o emblema atrás do colar da Kate é um emblema dos Lockhorts. A avó de Kate era a rainha do segundo e do terceiro jogo que o Marcos matou. E você fica: caralho! E aí? E aí que eu vou dar uma resumida bem rápida. Será que vale a pena? Não. Pelo tempo eu acho que vale mais a pena. Não, vai. Vamos matar isso aqui, né? Vai passar esse jogo. Bom, Gears of War 5 começa com JD e a galera dele indo lançar um míssil do Martelo da Aurora, que era uma arma utilizada até no terceiro jogo, que era um canhão de luz que lançava na Terra, lá do espaço até aqui, destruindo tudo ao redor. Foi desativado no Gears 4, mas agora ele reativou. Só que ele ainda não está funcionando de direito. Passa-se um tempo, a gente vai jogar com a Kate, que a Kate está tendo problemas de dor de cabeça. Nisso ela vai encontrar seu tio, que vivia numa vila, eles estão basicamente querendo reagrupar toda a humanidade para se preparar para essa guerra. E o tio dela fala assim: eu não vou aceitar não. Até que rola um ataque, a Kate ajuda eles, fala: quer saber, eu vou ajudar. Só que nisso a Kate começa a ter dores de cabeça e ela se vê nos Lockhorts. E ela consegue matar alguns, até quando ela mata o seu próprio tio nesse meio. Quando ela faz isso, ela fala: eu não posso mais continuar na CGO, não posso, eu tô ficando louca. Eu matei meu tio
controlando um bicho, na real não foi bem ela. Aí, quando chega todo mundo da CGO, ela explica pro Marcos, ó, eu tô ficando mal, isso não é coisa da minha cabeça. Aí ela mostra o outro lado do colar dela pro Marcos e pro JD. Nisso eles olham e falam assim, puta que pariu. Então o Marcos fala pra onde ela tem que ir pra tentar lidar com tirar esse problema da cabeça dela e entender o que tá acontecendo. Nisso, a Kate vai para uma base, num submarino, numa parte congelada do planeta. Lá, ela consegue descobrir mais alguns detalhes, que basicamente sua mãe é experimento científico, sofreu de experimentos científicos por conta da sua avó. Ela fez experimentos para que a sua raça ficasse viva no seu filho, de forma intencional. Por isso que a Kate tem essas conexões com esses Locusts, porque eles são meio que frutos dessa nova linhada, de algum experimento que deu errado, que é explicado no Gears Tactics. Aqui eu vou passar bem rápido, que no Gears Tactics mostra que a rainha meio que estava obrigando alguns cientistas humanos a criar uma sub-raça nova e melhorada dos Locusts, que seriam a comando dela, porém mais intelectuais. E essa raça que está atacando no Gears 4 e 5 vem desses experimentos que você descobre no jogo. O jogo citado, vamos continuar. E nesses experimentos, a Kate vai lá e tenta tirar o que está conectando ela com os Locos. Ela não quer matar ninguém inocente. Ela consegue desconectar tudo isso da cabeça dela e se curar. Porém, ela acaba descobrindo que existe um clone da mãe dela que está liderando os Locos. Nisso eles vão correndo para a CGO para impedir isso. Chegando lá, eles já vão metendo bala, porque o acampamento CGO tá sendo atacado e eles precisam acabar logo. Só que agora eles têm o martelo da Aurora ativado. E quando vai rolar porradaria, dedo no cu, a Kate, JD e CJ são atacados. E aqui vem um momento do jogo onde você vai escolher o que vai acontecer. É a primeira vez que isso acontece no God of War, em que você vai escolher quem você vai querer salvar e quem vai morrer. Você escolhe entre o JD ou o CJ. Se você escolher o JD, que não foi o que eu escolhi, mas um amigo meu jogou e escolheu esse, salvou ele, na hora que você for chegar, falar com o Marcos, ele vai perguntar, cadê o JD? A Kate só olha para ele e fala, não sobreviveu. Nisso, Marcos Fênix fica em pasmo, porque ele perdeu sua mulher e seu filho. A Anya morreu, diga-se passagem, não por conta da guerra, mas com um tempo. E ele perdeu seu filho. Nisso o Marcos fica quieto e fica bravo e só seguir em frente. Se o CJ morrer, o Baird chega e fala assim, cadê o CJ? Eles olham assim, não sobreviveu, e ele fica, caraca. Eles tinham uma certa rivalidade entre amigos, sabe? De um querendo ser o melhor, e quando um consegue ser, ele, cadê ele pra jogar na cara? E ele não tá mais lá. Essa é a escolha que você faz. Eu escolhi salvar o JD, porque eu não quero que o Marcos sofra mais do que ele sofreu. Eu não quero, eu sinto dor pelo Marcos, me dá uma dó, então eu não quis matar ele. Já, mas isso não vai interferir no final, diga-se de passagem. No final, que a base está toda sendo fodida, você mata mais um bichão gigante que você matou no quarto jogo, você mata ele de novo aqui, e você finalmente acaba o jogo com tudo destruído. Você pega uma Lancer, o Marcos chega até você e fala, chega perto da Kate e fala, e agora? Kate só olha, vamos acabar de uma vez com essa guerra. E assim acaba Gears of War 5. Com você louco pra querer jogar Gears of War 3, mas vai demorar, porque botaram essa ideia de matar o personagem. Eu não sei como vão pular isso. Eles vão pensar de alguma forma. Mas a questão é... cara, eu dei uma pincelada, pulei muita coisa pra poder caber nesse vídeo. Porque, cara, é uma franquia que eu amo muito, mas, tipo, eu não tenho muito tempo pra falar deles. Podia dividir por cada jogo? Podia, mas eu não acho que assim, o Judgment não merece todo o jogo forte. E alguns valem, mas, tipo, o 2, cara, tem pouquíssimos momentos que valem a pena comentar.
O Gears of War 3 ele merecia, mas quem sabe algum dia eu faço uma review dele no Guilherme Mitos Review e falo mais sobre isso, entrando mais em detalhe. Aqui eu só queria fazer um geralzão para se entender como tá a história. Foi anunciado que este ano vai sair Gears of War dia E, que vai contar aqueles acontecimentos que eu citei que foram um motivo da Grande Guerra começar, que vai contar a origem do Marcos e do Dom, mostrando como o Marcos virou esse personagem foda, começando ele bem jovem, tanto que no trailer ele tem maior dificuldade de matar um Locust, pra você ter uma ideia, sendo que no primeiro jogo ele já mata milhões. Vale a pena citar que se você estiver interessado em querer jogar o primeiro jogo da franquia, não comprar a versão de 360, sim o remaster que teve, que além da melhoria gráfica notável, grande que tem, o jogo está totalmente dublado em PTBR. O que, cara, sério, eu fui jogar com a minha namorada esse e ela adorou, porque ela entendeu toda a história, não precisou ficar lendo legenda, como o 2 e o 3 você vai ficar lendo legenda. Olha que o 1 nem legenda em português tem. Mas esse daqui tá até dublado e tem melhoria gráfica, é um jogo legal de se jogar. 4, 5 e o Judgment são totalmente dublados em português BR e tem uma dublagem muito boa, diga de passagem. O Gears of War Tactics é um jogo que eu não citei ele, eu citei ele brevemente aqui, porque ele não é bem do padrão do Gears of War. Ele não é um jogo de terceira pessoa, ele tá mais para um RPG tático, tipo um xadrez, tá ligado? Ele virou mais isso, não é um jogo ruim, não. Eu só não citei muito a história dele, porque esse realmente merece um Guilhermitsu Review. Porque ele é um jogo bem divertido, porém ele é bem diferente do convencional da franquia, que eu não acho errado. Só que, tipo, por ele ser muito diferente, eu ia passar muito tempo falando dele. Então eu decidi manter, tipo, todas as características como se joga em todos os jogos, são todos praticamente os mesmos. E nesse daí eu vou pensar em fazer um vídeo próprio. Talvez no futuro, quando estiver perto de Gears of War dia E, eu faça um review de cada jogo da franquia, relembrando tudo e citando. Aqui é só mais um resumão rápido para você. Chegou, quero jogar Gears of War. Tá aqui a história base para você poder jogar ele e entender tudo que vai acontecer. Entendeu? É isso. E bom, é uma franquia ótima. Eu dei uma pincelada bem rápida, mas tudo bem. Mas bom, vamos fechando o vídeo aqui? Vamos? Obrigado, fiquei um bom tempo falando. Mas bom, esse foi mais um Guilhermitos 2000, segundo episódio, né? Então daquele jeito bonito. Deixa aí nos seus comentários o que você acha de Heroes of War. Qual é o seu jogo favorito? E, bom, nos vemos. Até mais. Falou? Um abraço e até. Falou!